No vídeo de hoje eu quero falar com você que se sente julgado, que se sente desconfortável em ocasiões sociais, que se sente à margem, às vezes marginalizado por pessoas ou por situações na sua vida que te fazem se sentir inferior, que te fazem se sentir não merecedor e que te fazem se sentir ruim ou mal consigo próprio. O que eu quero falar com você é a trajetória da minha própria vida, tudo que eu tive que enfrentar e lidar, porque dentro das minhas dores existem soluções para as suas dores também. Eu sempre falo para você sobre princípios, em todos os meus vídeos eu utilizo essa palavra, porque os princípios estavam aí antes de nós, estarão aqui depois que nós nos formos. O que eu preciso passar para você, né, dentro dessa informação é, na verdade, uma perspectiva de mundo. Mesmo que a gente saiba que a autorresponsabilidade nos traz olhar para si como detentor da verdade que permeia a sua própria vida, o que é um fato, a gente não pode olhar para o mundo e acreditar que o mundo tem que acreditar no que a gente acredita. De igual forma, a gente não pode olhar para o mundo sabendo que nós somos boas pessoas e querer que o mundo seja bom como nós somos. Nós não podemos olhar para o mundo, entenda mundo como a soma de todas as outras pessoas vivendo as vidas delas, tomando as decisões por elas de forma autônoma, independente da sua vontade. A gente não pode olhar para o todo imaginando que o todo nos deve algo. Isso sempre vai ser muito traumatizante para você se você olhar para as pessoas e imaginar que elas devem algo para você. Quando eu era criança, eu até os 7 anos fui filho único, depois disso nasceram minhas irmãs gêmeas. Algo mudou completamente. Primeiramente, minha família mudou por dentro. A minha família mudou por dentro da forma como eles se organizavam, mantinham relações entre si e os interesses deles mudaram, porque agora meus pais não eram mais pai de um único garoto, eles eram pais de três pessoas, o que é relativamente bastante gente, 5 pessoas. Então, uma mãe pensa por 5, ela pensa pelos filhos, pelo marido e por ela, e o pai também. Mas os filhos não pensam pelos pais. E nós crescemos e ficamos velhos, na verdade. Eventualmente nós ficamos velhos sem crescer. Hoje, aos 28, eu vejo que ter filhos e construir uma família e ter, sabe, um lar, tem responsabilidades que eu era incapaz de mensurar, mesmo quando eu estava no lar da minha família. Então, essa perspectiva de vida só existe quando você passa ela em primeira pessoa. Essa sensação de que seus pais te devem algo, eventualmente veio pela falta de atenção, pela falta de carinho, pela incapacidade que você tinha quando era criança de assimilar que seus pais também têm compromissos e que sua birra simplesmente não precisa ser ouvida. Porque a vida humana é uma experiência que transmite peso de sacrifícios. Cada escolha uma renúncia. Mas esses sacrifícios eles precisam ser leves e doces, porque cada pilar que você constrói na sua vida, ele é uma fundação para um amanhã. E se o sacrifício que você faz hoje ele é drástico, dramático, ele te corrói, então eventualmente ele não é baseado em princípios e não vão construir pilares, eles vão construir lacunas no seu caminho logo adiante. São pedras que você mesmo está se colocando e buracos que você está se colocando. Quando você passar por lá, você vai se machucar. Várias tradições chamam isso de karma. O karma, eventualmente os karmas que você tem na sua vida, eles são por decisões que você tomou de forma inconsciente. Muitos se aproveitam disso para querer te vender cursos de lei da atração e dizer que você tem uma fórmula mágica para sobrescrever sua crença. Cara, existe sim a fórmula, ela não é tão mágica e ela é estudar a sua sombra. Se você imagina que o ser humano possui infinitas complexidades, mas dentro das suas complexidades existem 2 polos, um que tende ao positivo e um que tende ao negativo, você possa olhar para os seus 2 polos de uma forma externa e você vai ver que o positivo
é luz e o negativo é sombra, porque ele só existe em contraste ao positivo. Caso contrário, nós não viveríamos numa realidade dual, nós viveríamos numa realidade linear, onde não pudéssemos simplesmente nem manifestar a nossa existência, então o ser humano seria impossível de existir. Então, era no plano de Deus existir a dualidade, e tudo que se manifesta no macro se manifesta no micro, e no micro se manifesta no macro, assim em cima como embaixo, certo? Então, essa dualidade, ela não é um padrão de crença. Eu não estou te dizendo isso porque eu creio numa religião, porque eu creio numa ideia. Simplesmente é. Se você colocar seu dedo na tomada, você leva choque. Se você pular de cima de um prédio, você cai. Você não precisa nem acreditar na eletricidade, nem acreditar na gravidade. Se eu acender a luz, você não vai ver a eletricidade, você vai ver uma lâmpada se acendendo. Mas existem milhões de elementos em reação que geram aquele efeito. O karma funciona da mesma forma. Você se sentir não pertencente, geralmente é o karma da decisão que você teve de assimilar suas emoções da forma onde as pessoas julgam a você. Provavelmente você está ouvindo agora o barulho de uma serralheria. Eu não quero que você saia desse vídeo. Fica aqui comigo até o final. Eu quero que você entenda a minha mensagem. Eu tô aqui, cara. Eu não sou uma pessoa que sorri pro mundo. Eu naturalmente sou uma pessoa simpática, mas eu não saio na rua sorrindo gratuitamente dessa forma, né? Cara, eu moro do lado de uma serralheria, eu fico de cara fechada o dia todo, é estressante, é agoniante, mas é o karma. É o karma de um contrato de aluguel que eu vou pagar multa, é o karma de uma decisão que eu não tomei, porque quem alugou aqui não fui eu, foi a minha mulher que alugou aqui. Eu não quis entrar nesse mérito, porque na época eu estava começando a minha empresa, e daí eu estava nessa pilha de tomada de decisão. Não sei se você já estudou alguma coisa nisso, daí eu pensava assim, cara, eu vou tomar o mínimo de decisões possível na vida. E daí a minha namorada falou, eu quero alocar um AP. Daí eu falei, decida por você, eu vou economizar minha energia cerebral. E eu achava naquele momento, talvez por inexperiência, tá? De que algumas coisas poderiam funcionar sem a minha mão. Mas presta atenção nisso. Nada na sua vida deve funcionar sem que você veja. Tem uma frase do Mato Grosso que a gente sempre falava lá, que é o olho do dono que engorda o porco. O que isso significa? Significa que se você quer que algo cresça na sua vida, você precisa ficar de olho, você precisa cuidar. Eu sempre quis que minha paz crescesse, que meu bem-estar crescesse. Esse silêncio, ó, que eventualmente é rompido por uma serra, ou rompido por barulho de metal sendo cortado porque eu moro do lado de uma serralheria. O que isso quer dizer? Quer dizer que em algum momento eu simplesmente não olhei para os elementos que eu queria, porque eu deleguei isso para uma terceira pessoa, que não era eu. Ok, podemos falar a mesma língua, essa pessoa pode falar a mesma língua, sim, mas ela vai decidir por ela mesma. O mundo decide por ele próprio, as pessoas decidem por ele próprio. Por mais que você diga, você está falando por si e não pelos outros. Por mais que os outros digam, eles estão falando por eles e não por você. Isso tem infinitas implicações e vai refletir diretamente no seu comportamento. Por quê? No momento que eu disse para minha mulher, falei, meu bem, vai lá, você tem total liberdade para escolher um imóvel dentro dessa região, a gente paga até esse valor e o que você escolher para mim tá ótimo. Porra, apartamento novo, nunca habitado. Eu falei, pronto, é isso. Fechou. Eu fechei sem ver o apartamento. Nesse momento, eu assinei um contrato com cláusulas não preenchidas. Eu assinei um cheque em branco com a vida, que a vida daria o valor que ela quisesse para mim. E isso aconteceu não por uma negligência, mas por uma escolha. Porque ser negligente também é uma escolha. Mas nesse caso eu não fui negligente, eu fui paciente. Eu fui paciente com as escolhas da minha mulher. E tá tudo bem. A vida funciona dessa forma. E o que eu quero dizer para você é que você precisa ser paciente com o seu passado, pelas escolhas que seus pais tiveram, pelas escolhas que seus amigos tiveram, seus familiares tiveram, seus sócios tiveram. Não queira tomar as dores pelos outros, pelas escolhas dos outros. Por mais que você ame,
O seu amor, ele é incapaz de modificar uma perspectiva de autoimagem que uma pessoa tem de si. É impossível você modificar a forma como eu me enxergo. É impossível eu modificar a forma como você se enxerga. O que eu posso é mudar o foco do seu observador, a pessoa dentro de você que assiste a pessoa que você é. Eu posso mudar o seu foco através da minha comunicação para que você veja o seu lado positivo e para que você entenda que o seu lado sombra não é negativo, mas é um lado onde os elementos que não apoiam o bem, o bom, a construção de uma vida humana lapidada e baseada em amor, os elementos que não apoiam a manifestação do amor. É isso que eu preciso te mostrar. Eu preciso te mostrar você se enxergando. E eu preciso te mostrar que quando você se enxerga, você vê contraste. Que nesse contraste existem os seus defeitos, existem os seus lados positivos. E que o contraste, ele é necessário, porque o universo funciona assim, ele é dual. Se você está vendo algo que é verde, logo algo não é vermelho. Algo não pode ser verde e vermelho ao mesmo tempo. E você, como é um ser humano, você é um planeta, você é um universo. Você tem todas as cores dentro de você. Mas em vez de você alimentar, olhar para o vermelho do fogo que queima e desmata, eu quero que você olhe para o verde que floresce a mata. Porque o foco do seu pensamento, a forma como você enxerga você mesmo, é inacessível ao mundo exterior. Ninguém no mundo tem capacidade de pegar com as mãos, ou mesmo de dizer que cor tem, que cara tem, como se parece. E é por isso que muitas pessoas ocupam espaços dentro da sua cabeça como vozes que dizem o que você tem que fazer ou não. Isso é importante. Isso é muito importante. Então existe esse ser mental que conversa com você. Eventualmente ele te apoia, eventualmente ele te desmerece. Eventualmente ele te leva para o mundo de comparação. Ele é o culpado pelo seu julgamento. Ele te julga o tempo todo. Ele que te fala, nossa, como você é feio, desproporcional, que ridículo, você vai passar vergonha, você está passando vergonha. Nossa, como você é uma pessoa XYZ, não importa. O que ele quer nesse momento? O que esse eu quer nesse momento? Ele quer a sua atenção, porque ele quer a posse da sua mente. E o que ele ganha com isso? Para mim é simples. Ele se mantém vivo. Porque a partir do momento que você deixa de dar ouvidos às vozes da sua cabeça, não existe mais essas vozes, porque elas só existem dentro da sua cabeça, então elas morrem. Elas morrem por inanição, elas morrem por não serem alimentadas. Então, o nome disso é autoimagem. E essa percepção eu aprendi com um livro chamado Psicocibernética. Esse livro mudou não a minha forma de ver o mundo, mudou a minha forma de eu me enxergar enxergando o mundo. Porque eu sou um ser autoconsciente que preciso me encontrar em uma dimensão plural. Essa dimensão plural gera contraste entre aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero. Se eu gosto de, por exemplo, se eu gosto de beber cerveja, logo eu vou me aproximar mais de quem bebe cerveja, logo eu me manterei mais afastado de quem não bebe ou repudia a cerveja. Eu gosto de beber cerveja, isso é um fato. Tudo bem, eu gosto de beber cerveja. Eu me coloquei dentro de um público-alvo, certo? Então, o meu cérebro e a minha mente vão funcionar de forma a sempre retroalimentar a minha perspectiva de beber uma cerveja. Sou brasileiro bebe muita cerveja desde sempre. Eu vim do Mato Grosso. No Mato Grosso, cara, a gente tem que beber cerveja para sobreviver. Se tomar cerveja no Mato Grosso é sobrevivência. É que nem tomar vodka na Rússia, saca? É sobrevivência. Cara, você não vive. O Mato Grosso ele é muito quente. Ele é muito quente. E realmente a cerveja tem um caráter terapêutico medicinal quando você tá lá no calor de 42 graus,
e umidade relativa a 10%. Você precisa ter uma cerveja para anestesiar um pouco aquele calor e realmente refresca bastante. Não beba cerveja. Passe longe do álcool. Jamais beba e dirija logo em seguida. Não ouça minhas palavras para te fazer alimentar aquilo que você não quer dentro de você. Mas saiba que você vai tomar a decisão por si. E se você tomar uma cerveja, é culpa sua. E todas as consequências que vierem disso, é culpa sua. E se você tem problemas com isso, também é culpa sua. Porque você identificar um problema e não encontrar a solução para ele, sabendo que aquilo é um problema que a solução foge da sua mão, ou seja, você não pedir ajuda para um problema que você tem, é culpa sua. Mas o problema é seu. A ajuda vem externa. A ajuda externa que você está recebendo aqui, ela só vai te levar até o ponto onde você tem o poder em suas mãos para continuar tomando decisões sóbrias e não no ponto da solução definitiva da vida. É por isso que as igrejas estão lotadas de pessoas pedintes de milagres. Os terreiros de Umbanda e Candomblé estão lotadas de pessoas pedintes de milagres. As pessoas precisam ter um lugar para elas olharem para cima e dizer: me dê, dá para mim que eu quero. Elas não têm. A maior parte delas não tem prudência. Porque elas são imprudentes ao delegar ao universo coisas que são totalmente delas. Porque o universo não tem mãos para acessar a sua dimensão interna. Existe sim o local, a igreja, o espaço espiritual onde você precisa ir para pedir ajuda. Existe sim um lugar e existe sim as pessoas das quais você vai pedir ajuda. Você precisa, se você realmente sente que precisa pedir ajuda, cara, peça ajuda. Peça ajuda. Eu preciso de ajuda para enfrentar o meu vício. Eu preciso de ajuda para lidar com minha dificuldade financeira. Eu preciso de ajuda para arrumar uma namorada, um namorado. Não existe uma vergonha nisso, exceto a que você se autoimpôs e exceto a dimensão da realidade que você se asfixiou dentro dela. Você não está respirando dentro dela e você está morrendo por dentro, perdendo o seu brilho, sua disposição, sua energia, sua capacidade de viver uma vida sólida, porque você é incapaz de se desfazer momentaneamente desse ego, dessa falsa impressão, essa ilusão que você tem de que você é autossuficiente. Você tem que se desfazer disso para ser ajudado. E o que tem a ver você se sentir julgado e você ter a incapacidade de pedir ajuda? Tem tudo a ver, porque se você acha que o mundo está te julgando, então esse mundo que te julga, você também acha que ele não te ajuda. Então uma pessoa que vive com um pensamento de auto-julgamento o tempo todo, se achando desconfortável em todos os lugares, essa pessoa também acredita que o mundo está olhando para ela como se o mundo tivesse um compromisso de recebê-la bem pela forma como ela é. Existe sim padrões de respeito, humanidade, civilidade que nós devemos preservar, mas ao mesmo tempo não existe uma regra moral absoluta. Você não vai chegar dentro da igreja acender um baseado, porra, mas você também não vai chegar numa roda de maconheiro com a Bíblia na mão. Talvez você seja melhor recebido com a Bíblia numa roda de maconheiro do que com baseado numa igreja. Mas isso são padrões de comportamentos que independem da sua possibilidade de alterar. O mundo só funciona assim. Mas a sua forma de saber se relacionar com o mundo, só você pode alterar. Então, se você quer fumar um baseado, vai para a roda de maconheiro. Se você quer ir para a igreja, quer ter um acesso à Bíblia, vai para a igreja. Então, presta atenção onde você projeta suas intencionalidades, porque essas intencionalidades que você projeta, elas vão asfixiar você se você estiver querendo usar focinho de porco como tomada. Também é outra frase mato-grossense aí, ó. Tá querendo usar, tá achando que focinho de porco é tomada. Não vai dar certo, velho. O que eu quero dizer com tudo isso? Você tem as pessoas certas para te ajudar, o ambiente certo para você ir de acordo com os objetivos que você tem, as intenções que você tem as pessoas certas para você falar as palavras que vão realmente ter um impacto. Porque não adianta, cara. Eu não vou ficar batendo um papo sobre a Bíblia com qualquer maluco que eu encontro na rua.
É sagrado, é Bíblia sagrado o nome. Eu não vou ficar nessa com quem é profano. Ah, você está desrespeitando as pessoas. Pelo contrário, eu estou me colocando no primeiro local de respeito, o local de quem sabe o que fala para quem fala, o local de quem sabe o que ouve de quem ouve. Eu vou questionar. Por isso que eu não aceito, por exemplo, vou pedir essa licença poética aos católicos aqui agora. Você é católico, você tem um padre. Eu jamais vou ouvir um padre falar alguma coisa sobre relacionamento para mim. Jamais. O padre, ele vai... Cara, eu nunca fui católico, mas eu respeito padres. Conheci vários padres. Engraçado que padre é uma outra figura, é diferente de um pastor. O padre realmente é um cara muito de boa. E eu já bebi cerveja com o padre, no costelão da igreja que tinha no bairro da minha casa. Sempre tinha um carneiro assado, uns negócios assim lá da paróquia. Eu sempre fui evangélico da Congregação Cristã do Brasil, sempre fui. Eu fui criado, nasci criado nessa igreja. Mas depois de adulto eu tomei outro norte. Tudo bem, Deus abençoe, cada um tem a sua escolha. Eu fiz a minha. Então, o que eu quero dizer? Esse cara, ele nunca dormiu e acordou do lado de uma mulher. Ele não sabe, ele não sabe o que é uma mulher de TPM querendo um chocolate. Ele não faz ideia do que seja isso. Ele não faz ideia do que é uma mulher puta da vida com uma coisa que só ela acabou de ter na cabeça dela. Ela acabou de ter a ideia, ela fez o download da ideia. Você estava andando de carro, ela fez o download da ideia que talvez você estivesse olhando para outra mulher na rua e que, na verdade, aquela mulher você só olhou porque você conhece ela. Ela fez esse download, brotou, pop-up, apitou na cabeça da fêmea. A partir daquele momento, você entra numa dimensão da realidade onde só a experiência prática e a inteligência emocional é capaz de te fazer entender aquilo para você sair melhor do que a situação que você foi colocado. Porque uma mulher, você só se entende vivendo com uma. Uma mulher é uma mulher. E assim, é uma mulher. Entendeu? Não tem outra coisa para dizer. Você só entende convivendo. Então um padre, ele não vai entender de fato as dores de um casado. É só em primeira pessoa. Mas tá tudo bem. Existem muitos conselhos válidos que possam vir em relação ao casamento. Por quê? Porque é baseado em princípios, né? O discurso do padre é baseado em princípios. Então, pelo menos a nível teórico, vai te ajudar em alguma coisa. Na verdade, é que nem o palestrante de palestras de empreendedorismo. Você fala para ele, cara, quantas empresas você teve, quantos CNPJ você teve, qual que é o melhor regime? Você chega nele e pergunta assim, ó, eu tenho um capital de giro de X mil reais, qual que é o melhor regime de CNPJ para atuar no Brasil? Se ele não saber que a partir de 200 mil é o Simples Nacional, ele não é um empreendedor. Mas tá tudo bem, eu não quero aqui julgar as pessoas, porque eventualmente a teoria pode te ajudar na prática, mas na prática a teoria é outra. E na prática a teoria do autoconhecimento é a inteligência emocional. Você pode ser um cara putamente... Não, minha mente aqui, velho, tá afinada. Acabei de ler aqui Eckhart Tolle, li um livro do Osho, acabei de sair do método CIS do Paulo Vieira, também peguei lá o método IP do Marçal, tô aqui nesses últimos 90 dias, tô alinhado com Deus, com a dimensão astral do universo. O cara te fecha no trânsito, te buzina, abre a janela, te manda tomar no cu, você já perde sua paciência, você já tomou no cu mais ainda. Você já vai querer xingar o cara, já vai querer bater no cara, você já perdeu. Então você é uma criança. Você é uma criança movida pelos instintos, pelos impulsos. Você é um bobalhão, meu caro. Você é um bobalhão. Um bobalhão que perde fácil para qualquer perda que se apareça. Então não seja esse bobalhão teórico, entendeu? Que é o cara que é o seguinte, o cara ele sabe tudo, vamos dizer. Depois eu vou dar outro exemplo que é pertinente dessa situação, que você precisa aprender isso também. Na verdade eu vou falar isso agora, tá? Por quê? Porque ficou claro de que a inteligência emocional é o que vai te evitar ser contaminado pelo mundo. Seja pelo auto-julgamento, seja pelo medo, seja pela raiva. O autoconhecimento vai te fazer se tornar uma pessoa branda, uma pessoa paciente, uma pessoa que não apenas é paciente como
comodismo ou como conveniência, é uma pessoa paciente por prudência. Porque a prudência te propõe a pensar 2 vezes antes de pedir algo, antes de falar algo, mas também a mesma prudência é o que te impulsiona a tomar a atitude de enfrentar o seu próprio ego. Você entendeu? Se você não entendeu, volta esse vídeo e ouve de novo. Eu vou falar agora outro elemento, tá? Não me entendam mal. O outro elemento é o seguinte, eu tô aqui com minha guitarra, com meu baixo, todo vídeo eu mostro eles porque eu sou apaixonado nisso aqui. Eu tenho um músculo da mão, olha o tamanho do meu músculo da mão, deixa eu mostrar pra você. É a única coisa que eu tenho de especial, tá vendo? Esse daqui é um pouco feio, eu tô contraindo minha mão. Você tá vendo que minha mão é musculosa, mano? Olha isso, às vezes eu olho a mão das outras pessoas e falo, mano, tá vendo? Tudo isso aqui é duro, ó. É músculo, puro músculo. Olha aqui, ó. É musculosa a minha mão, o músculo da minha mão é treinado, ó. Essa ponta do dedo aqui, ela é insensível. Só sinto pouco nela. Aqui ela é extremamente grossa. Aqui tem muito tempo. Tem quase... Só de guitarra tem, sei lá, 14 anos. De música tem 20. Você cria calo para enfrentar as dificuldades da sua vida. Só que as dificuldades têm que te gerar um prazer, que é muito maior do que a dificuldade que você passa. Então, a dificuldade de você aprender um baixo, cara, a corda do baixo é grossa, é muito mais difícil do que a da guitarra. A dimensão musical do baixo é outra dimensão, você atua muito mais nos campos de melódico, rítmico melódico, do que na guitarra, que você pode explorar muito mais melodias, porque você tem mais corda também, né? Então você vai pegar muito mais intervalos, tá? O que eu quero dizer isso? Cada um tem uma dimensão. Às vezes você está na dimensão do baixo, ou às vezes você está na dimensão da guitarra, e você fica se comparando. Você fala, ah não, mano, esse cara tem 6 cordas. Cara, às vezes sua música é outra, seu estilo é outro, seu ritmo é outro. E daí você está se comparando com o mundo, sendo que você está numa comparação injusta consigo mesmo, porque você não consegue ter um mi agudo. O baixo não tem mi agudo. A guitarra tem o mi agudo, tem o si agudo, tem o sol agudo. O sol do baixo ele é mais grave do que o sol da guitarra. É a primeira corda do baixo de 4 cordas que eu tenho aqui é o sol. Então estão em esferas diferentes, camadas e níveis diferentes. Então você tem que ter prudência. Eu, como empreendedor, eu posso te dizer que eu tenho prudência quando eu olho para empresários muito bem-sucedidos. Porque eu sei que a minha mente não é como a mente dele não é como a minha, as prioridades são diferentes. Eu quero um desenvolvimento holístico 360 graus, eu quero enriquecer, mas eu quero minha família bem. Eu não quero sacrificar meu relacionamento, embora isso não tenha muita escolha, tá? Você vai sacrificar horas, você vai ter todo esse papo aí de palestrantes coaching, cara, no final, baseado em princípio, se dá por verdadeiro. Então, o que eu vou te dizer? Às vezes você é instrumento diferente tocando músicas que não são a sua música, e daí você se sente mal e você se julga, tá? Eu entendi que é o seguinte, cara, eu sou empreendedor, mas eu não sou o cara que vai abrir uma padaria. O cara que abre uma padaria é empreendedor pra caralho. O cara que é empreendedor, ele tem perspectiva de solucionar problemas na sociedade. Não por isso eu vou abrir uma loja de cadeiras gamer. Eu sou empreendedor, cara, cadeiras gamer. O cara que abre uma loja de cadeiras é um puto empreendedor, mas eu não sou o cara que vai ser o empreendedor das cadeiras ou o empreendedor que abre uma loja de qualquer coisa. Eu não vou abrir uma loja. A esfera que você atua consigo na sua vida também é muito importante, porque ela vai definir a sua forma de comparação. Eu sou um puto empreendedor no mercado de copy, no mercado digital. Eu quero acreditar nisso, eu tenho convicção nisso, eu estudo, eu dedico minha vida para isso, beleza? Com quem que eu vou me comparar? Com outros empreendedores do mesmo mercado. Eu não vou comparar que o cara da cadeira está escalando o negócio dele e agora está em 3 estados do Brasil indo para 7. Mas eu vou comparar sim com um cara que antes tinha uma eficiência no trabalho como copywriter dele, e daí de repente ele conseguiu dobrar, triplicar as métricas dele de maneira totalmente lícita e conveniente. Ok? Esse cara ocupou que espaço para mim? Espaço de professor, irmão. Espaço de professor. Eu tenho tanto tempo de guitarra, por quê? Eu não toco muitas músicas, eu não tenho muito talento. Mas por quê? Porque eu não tenho talento, realmente não tenho talento.
para tocar músicas muito complexas, mas a melodia tá lá, o ritmo tá lá, a textura tá lá, a organicidade do instrumento tá lá. Isso só o tempo de batalha dá. Eu vejo novatos tocando solos 2, 3 vezes mais rápido que eu, fazendo coisas muito mais complexas que eu, mas falta o timbre, sabe? Falta o cheiro, falta o perfume. Se você não for músico, você não vai entender. Se você for músico, eu não preciso dizer mais nada. Só o tempo te dá o timbre, o tempo te dá o cheiro da sua musicalidade. Se eu pego um instrumento e eventualmente, se você conhece minhas composições, você ouve e você fala, porra, essa daqui parece uma música que o Alan compõe. É disso que eu digo. Tá todo mundo acelerado em busca das músicas mais loucas, sendo que na verdade você precisa só encontrar a sua nota fundamental. Foi muito bonito dizer isso. Pena que as pessoas que não são músicos não vão entender a dimensão da beleza dessa frase que eu acabei de dizer. Você não precisa ter a música mais louca, o solo mais rápido, sabe? Você não precisa ser o melhor guitarrista. Você precisa só encontrar o seu timbre e a sua nota fundamental. Aquela nota que traz a essência daquilo que você gosta e daquilo que você é. Porque quando você tem a sua nota, algumas outras serão ressonantes e algumas outras serão dissonantes. A tendência sonora para uma nota ressonante é que ela se harmonize ao longo da sua vibração. E da dissonante é o contrário, que ela se dissoe, que ela desarmonize ao longo da sua vibração, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você encontra a sua nota fundamental, você vai buscar e ter clareza do contraste das notas, ou seja, das pessoas, dos círculos sociais, das influências que você tem na sua vida, que dissoam daquilo que você quer transmitir. Porém, eventualmente, uma dissonância é exatamente o que você precisa. Você olha para a política, o que seria do candidato A sem o candidato B para ele atacar? Não existe. Então, ele precisa ter essa dissonância e é isso que compõe a música dele. A política é esse jogo, tá? O jogo de você usar a dissonância a seu favor. Muito na vida você tem que usar a dissonância a seu próprio favor. Eu vejo isso e hoje eu vejo com mais clareza, principalmente dentro da família. Você tem que ter paciência com seus pais, porque os seus pais são totalmente dissonantes de você hoje. Olha só, meu pai não consegue usar um computador, ele não consegue digitar no teclado. Minhas irmãs, que são mais novas que eu, também não conseguem. Ou seja, meu pai, porque ele não teve acesso a isso aqui, e minhas irmãs, porque elas, mesmo tendo acesso, preferiram isso daqui que eu estou usando para gravar, que é o smartphone. E eu utilizo os dois, o que? Eu estou num intermédio ali, tá? O que eu tenho que ter? Paciência, seja meu pai ou minha irmã para sentar ali, ela vai digitar, eles vão digitar, sim, 10 palavras no minuto, sabe? Eu digito 10 palavras em 10 segundos, ou menos, dependendo das palavras. Então, o que eu quero te dizer? A paciência com o mundo, ela vem da sua percepção daquilo que difere das suas decisões. Se você entende que a decisão de alguém difere da sua, por exemplo, às vezes vocês têm uma máxima similaridade. Cara, isso acontece muito em relacionamento conjugal. Vocês têm uma similaridade perfeita, vocês são um casal lindo, vocês dois tocam baixo, toca o baixo da vida, vai. Pega essa analogia. Vocês dois tocam o baixo da vida. Cara, é perfeito, tem ressonância, bateu lá, a corda lá aqui, bateu a corda lá ali, vibrou a mesma nota, que lindo. Um casal harmônico, beleza? Aí no vamos ver da vida, ele fala assim, cara, quer saber? Eu vou tocar metal. Ela fala assim, cara, quer saber? Eu vou tocar samba. Acabou o relacionamento. Vocês dois têm a mesma similaridade, orbitam esferas muito próximas, mas no vamos ver da vida, que é o que importa, um quer uma coisa totalmente diferente da outra. O que o metal faz? O que o samba faz com a música? É outra coisa, o uso do instrumento é outro. Isso se manifesta no empreendedorismo? Com certeza. Meu empreendedorismo ele é outro, a minha visão, a minha perspectiva é outra, totalmente diferente. Porque eu estou alinhado no empreendedorismo que vem do marketing, da publicidade e criação de ofertas online. Então as outras pessoas não vão me entender e eu não vou entender as outras pessoas e a vida funciona assim, meu querido. Não se julgue, não se rotule, não se critique. Às vezes você está com seu baixo achando que você vai fazer um solo de guitarra, você está fudido, não vai acontecer. A distância das cordas do baixo, cabe um dedo aqui no meio, ó. Tá vendo? Cabe meu dedo na distância das cordas do baixo, né? Da guitarra não cabe.
já da guitarra já não cabe. Ou seja, o espaçamento que as coisas têm na sua vida são diferentes do espaçamento que as pessoas têm na vida delas. A forma como você tende a assimilar as ferramentas que você tem na mão é diferente da ferramenta dela. Então eu quero te pedir, não se julga. Por quê? E aqui eu vou dar meu papo mais pesado de todo o vídeo. O auto-julgamento gera o bloqueio de autoimagem. E o bloqueio de autoimagem é o que mais levou pessoas ao suicídio na história da raça humana. Então, se eu quero te dizer algo, cara, é assim, se você precisa de ajuda, mas peça para a pessoa certa. Se você quer um ambiente para você poder expressar quem você é, encontre as pessoas que vão permitir isso e permita essas pessoas expressarem que elas são também, porque o ser humano é um ser plural, é um ser complexo. Então, antes de você tomar uma decisão tão drástica, não é uma decisão, né, cara? Você está fugindo da tomada de decisão. Como acabar com a própria vida, cara, jamais imagine que a sua vida foi até aqui a vida que o mundo te obrigou a ter. Eu sei que é pesado e eu sei que eu tô delicado aqui para falar, porque eu não quero dizer de forma a te impulsionar os defeitos, eu quero que você veja as suas qualidades. E o mundo não te obrigou você a alimentar todos os seus defeitos, por pior que seja a sua condição. Você precisa ter prudência. Seja uma pessoa prudente, seja uma pessoa aberta a entender o amor. E se você precisa compreender o amor, se você fala, cara, eu preciso compreender o amor, não sei o que é o amor. Cara, pede para Deus, faz uma oração. Não precisa ter fé, pega a fé emprestada. Faz assim, pega essa visão. Você vai pensar em alguém que você conhece que tem fé, a sua avó crente. E daí você vai pensar na sua avó que é crente. Fala, Deus, pela fé da minha avó, não é pela minha não. Eu quero que tal coisa aconteça. E se você sabe que a sua avó tem fé, tal coisa vai acontecer porque é isso. E se você está pensando em uma decisão tão drástica como essa, pede para Deus, cara. Porque a dimensão interna dos seus pensamentos é inacessível a qualquer psicólogo, pastor, pai de santo, kardecista, mesa branca, independente, tá? Procure ajuda. E procure ajuda em todas as dimensões. E quando encontrar, abraça. Com humildade, com respeito, com paciência. Porque todos nós somos humanos. E mesmo um pastor que vai te orar e vai, dentro do seu campo, melhorar a sua mentalidade, melhorar seu coração, te aproximar de Deus, ou um pai de santo que vai baixar uma entidade, te fazer um benzimento, vai te reconectar com as energias, mesmo essas pessoas são humanas. A vida humana é para todo mundo. Mesmo eu sou humano. Todos nós estamos aqui aprendendo a lidar uns com os outros. Porque isso é o ser humano. O ser humano é as histórias que nós contamos uns para os outros. E as histórias que nós escolhemos manter conosco. Então, não deixe as histórias que você trouxe até aqui na sua vida serem as mesmas histórias que você vai contar para você a partir de hoje, amanhã e assim por diante. Porque as mesmas ações sempre geram os mesmos resultados. E resultados diferentes podem gerar ações diferentes. Podem. Mas só vão ter ações diferentes se você continuar fertilizando aquilo. Então, a cada degrau, uma nova oportunidade. A cada coisa que você solta e deixa aí, algo vai aparecer para que você possa assimilar. E mais uma vez, soltar essas outras coisas e deixarem ir. E depois você vai absorvendo o desapego como parte de si. E o desapego vai se tornando um com você. E você e o desapego vão tomando uma materialização mais robusta a ponto de você não precisar se preocupar com o julgamento de ninguém, porque você mesmo não tem apego a passar vergonha, a ser o idiota, a ser um cara estranho, a ser uma pessoa feia, a ser gay numa família que muitas das vezes é extremamente ortodoxa para essas coisas, ou a ter uma perspectiva de vida de empreendedor numa família de funcionários públicos, ou que você seja um funcionário público numa família de empreendedores. Não faça isso, não faça isso. Mas tudo que eu quero te dizer é o seguinte: desapegue da necessidade de aprovação e o mundo vai desapegar da necessidade que ele tem de te julgar, pelo menos aqui dentro, porque o mundo, cara, tá todo mundo preocupado com a própria vida.
Então, não seja essa pessoa tão egoísta a ponto de imaginar que o mundo tá parado pra te julgar, porque não tá, cara. Porque não tá. Beleza? Tenha paciência, tenha prudência, tenha cautela. Clique no link aqui embaixo, visite meu site, curta esse vídeo, compartilha, tá? Curta, compartilha. Isso aqui é um vídeo real, velho, ó. A cara aqui, ó. Tá pra tapa. Se você quiser me dar um tapa, dá um tapa aí no comentário. Se você quiser dar um tapa comigo, cola aí. Cara, fica com Deus, meu irmão. Deus te abençoe. Não desista das coisas boas que existem na sua vida. Não desiste da sua boa versão, da sua melhor versão. Não caia na tendência de se cobrar mais do que aquilo que você possa se entregar. E se entregue exatamente aquilo que você precisa para ter uma vida feliz, harmônica, se aproximar de Deus, com um bom relacionamento da sua família e com respeito, com perdão aos erros dos outros, porque os outros também são humanos como você. Valeu e até mais!